coisa boa pra gente hoje. Agora, a gente pode ter tudo nessa vida e se não tiver saúde, você sabe que fica difícil, né? Então a gente começa com o nosso quadro de saúde. Presta atenção que hoje é um assunto muito sério. É um assunto que traz novidades e a gente pretende levar pra você esperança. Paralisia cerebral. O nosso foco hoje são as crianças. Eu trouxe aqui a doutora Regiane Macedo, que é neuropediatra, e a gente vai falar exatamente sobre as possibilidades de ter uma vida com qualidade, apesar da paralisia cerebral. Por favor, doutora, muito obrigada por ter vindo. Prazer em recebê-la. Vamos sentar aqui um pouquinho. Eu estava ali fora com a doutora Regiane e eu falei para ela, a gente tem notícias boas, né? Eu já tinha lido um pouco a respeito. Ela falou, não, Cláudia, é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Existe a possibilidade da gente ter um diagnóstico precoce, se está esperando um filho que pode ter paralisia cerebral, ou na hora que ele nasce, a gente já detectar o problema? Então, na verdade, a triagem tem que ser feita pelo médico, né? Tanto na assistência pré-natal, como também o neonatologista que atender durante o parto, né? De identificar os fatores causadores da paralisia cerebral, né? Então... Agora, quanto antes a gente sabe, mais chance a gente tem de cuidar para que tenha uma evolução melhor, é isso? Ah, com certeza. Então, assim, dependendo do grau de lesão, lógico, tem pacientes que têm lesões mínimas e que a chance vai ser mesmo de reabilitação, de ter uma vida normal. E mesmo aqueles que têm lesões maiores, a intenção da gente é tentar levar a vida para a normalidade mesmo, né? Readaptar tudo, readaptar a família. Então, assim, a detecção precoce leva você a fazer o grupo de estimulação, levar para o grupo de estimulação precoce e tá fazendo o tratamento correto, né? E a gente vai falar sobre esses tratamentos corretos já, não saia daí. Quero mostrar para vocês agora, junto com a doutora Regiane Macedo, uma matéria que nós fizemos na Lumen, dá uma olhadinha só. Eu tenho certeza que você vai se emocionar, mas também vai aprender bastante. Pode soltar o VT. Às vezes a gente pensa, paralisia cerebral, né? Coitadinho, não vai conseguir nada. Não, não é bem assim. O céu é o limite para qualquer pessoa, né? A Lumen, ela é uma ONG, uma organização não governamental, que ela atende basicamente portadores de paralisia cerebral e síndromes associadas. Então a gente procura dar um trabalho especializado e voltado para o ser humano como um todo, né? Isso significa o quê? Que a gente trata tanto da parte física como da parte mental, cognitiva. Nós temos 3 tipos de atendimento aqui. Então tem para os portadores de paralisia cerebral mais grave, que seria a severa, que seriam os cadeirantes propriamente ditos. Eles passam por um processo que se chama estimulação sensório-motor. É um processo onde eles vão estar tendo um reconhecimento, num primeiro momento, até do próprio corpo, depois do espaço como um todo. Nós temos também a sala que nós chamamos da sala de alfabetização, que seria uma sala onde as crianças, mesmo sendo portadores de paralisia cerebral ou de qualquer síndrome associada, eles conseguem estar passando por um processo evolutivo e estar passando por um processo de alfabetização. O computador ajuda muito nessa parte, porque eles acabam abrindo seus horizontes, conseguem navegar na internet, ou seja, é meio que aquela coisa do milagre da informática, né? Então, nós conseguimos alfabetizar muitas crianças que acabam sendo incluídas nas escolas públicas e aí eles acabam por conseguir se formar mesmo e eventualmente, muitos deles, às vezes, conseguem até estar cursando uma universidade, alguma coisa assim. A gente tem também os outros que a gente chama, que seria como se fosse o nosso jardim da infância, vamos dizer assim. Que são aquelas crianças que a gente consegue pegar desde pequenininhos, a partir dos 6 anos de idade, mais ou menos que nem aquele ditado, né? De pequeno que se torce pepino. Então eles acabam tendo muito mais condições de evoluir, acaba sendo um trabalho até mais eficiente para eles mesmos. É justamente seguir o pensamento de Rudolf Steiner, andar, falar, pensar. Ou seja, o desenvolvimento completo do ser humano. Meu nome é Marcelo Naduro, eu sou autor do livro Síndrome de Down, Relato de um Pai Apaixonado. Eu trabalho como personal trainer, então nos meus horários vagos eu venho para cá e fico atrás de voluntariado aqui para a Lumen,
doações. Quem tiver esse tempo disponível também e puder, perto da sua casa ou aqui na Lumen, puder estar vindo ajudar, pegando um pouquinho do tempo que tiver do dia e vir fazer esse trabalho é bem legal. Ir atrás de doações, ir atrás de novos parceiros. Você pode vir fazer trabalho administrativo, eu já fiz aqui serviços de rua. O que fizer para ajudar vai ser sempre bem-vindo nessas instituições. Como ficava todo mundo aqui sem, entre aspas, sem fazer nada, e a gente pensou, a gente sentou o que gostaria de todo mundo estar fazendo, tanto para ajudar a associação e como para todo mundo ser ajudado, né? A gente foi pesquisar, fomos em shopping, feiras e todas decidimos fazer as bijuterias. A partir desse projeto que a gente começou a iniciar outras coisas, que foi a parte dos chinelos, foi a parte das camisetas, que todas foi aprendendo, cada uma tem um dom para fazer alguma coisa. Meu filho aprendeu, cresceu e eu também me cresci muito como ser humano. Aqui eu aprendi muita coisa, a Lumen para mim é a minha casa, a minha segunda casa. É um trabalho que a gente está fazendo mais pela sustentabilidade, né, para a autoestima dessas mães e futuramente também uma geração de renda de todas elas. Cada dia tem uma quantidade mais ou menos assim de 6 a 7 mães, porque nem todas ficam aqui aguardando seus filhos e nesse espaço que elas ficam aguardando, elas fazem essa parte artesanal. É importante dizer que nós estamos abertos a qualquer tipo de doação, de voluntariado. Tudo para nós aqui é bem-vindo e é importante, principalmente para a questão das pessoas terem mesmo contato com as nossas crianças. Mesmo porque chegando aqui as pessoas vão perceber que eles são alegres, que eles são felizes, que eles gostam de visitas e que são pessoas como nós, que só precisam de uma oportunidade para se desenvolver como qualquer pessoa normal. Sem dúvida nenhuma, é uma história bonita, né? E você vê que as pessoas envolvidas, elas ganham um novo sentido da vida. Eu vou passar de novo o telefone, se você quiser entrar em contato com a Associação Lumen, fazer uma ajuda, ou de repente, se você tem um filho com paralisia cerebral, precisa da ajuda, é o 0 Operadora 11 5583 1400, 5583 1400. E eu não sei se você prestou atenção ali, a gente entrevistou o Marcelo Nadur, que é autor do livro O Relato de um Pai Apaixonado, ele já esteve aqui com a gente no programa, e o Marcelo falou do quanto ter o filho, o Rafael, que tem síndrome de Down, fez ele enxergar a vida de uma outra forma, crescer como ser humano, né? E aí uma outra mãe também falou que a filha aprendeu, cresceu e ela também. Eu estava agora pensando nisso, assim. Eu imagino hoje, talvez você grávida, ou sabendo que você pode estar gerando uma criança com um problema desses, ou acabou de nascer o seu bebê e tem um desses problemas. Acredite que nada é por acaso e você tem muito que aprender com essa criança, dar e receber muito amor, viu? E eu estou aqui com a doutora Regiane Macedo e a gente vai falar já sobre a evolução desses tratamentos, né? O diagnóstico tem que ser precoce. Depois de diagnosticado, vai para um pediatra. O pediatra indica um neuropediatra. Que a gente vai acompanhar essa criança, ver se tem algum atraso no desenvolvimento, que esse é um marcador importante para a detecção da paralisia cerebral, né? Você vê que é uma criança que demorou para sentar, uma criança que demora para andar, demora para falar. Então, às vezes, até o pessoal acha, porque é manha, porque é uma criança que é mais gordinha. Não é. Na realidade, se existiu, principalmente se teve um fator anterior que pode predispor o problema, né? Você tem que ficar mais atento. Mas existem soluções e até casos de sucesso de criança que consegue, apesar da paralisia cerebral, chegar até uma universidade, né? Com certeza. Então, esse exemplo que a gente viu é o tratamento ideal, né? Que tem que ser feito. Então, se você detecta precocemente, você já encaminha para a estimulação precoce. Um filho é sempre um presente, né? E não importa como ele tenha vindo para você, pode ter certeza que ele veio para te ensinar muita coisa, para ser amado, para te amar independente de como. E muitas vezes até com paralisia cerebral, que a mãe normalmente fica muito apavorada, porque requer cuidados especiais mesmo, não é verdade, doutora? Com certeza. E você tem que tentar levar a criança para a vida o mais normal possível, né? A família tem que se integrar, tem que estar ciente disso, né? De tentar levar para uma reabilitação realmente eficaz e você levar seu filho para uma vida normal, né? E existem chances, inclusive a gente acompanhou na matéria no primeiro bloco, desse seu filho, dessa sua filha chegar até a universidade, dependendo do grau dessa paralisia cerebral, se estimulado precocemente. Então, quais são esses estímulos?
Na verdade, assim, o tratamento é com a fisioterapia, que é o que faz mais intenso mesmo, que realmente tem mais resultado, né? Precisa fazer fisioterapia porque ele pode ter uma coluna... Então, ele tem limitações do movimento, né? Além de tudo, tem as retrações que ficam, porque a criança ela vai ser hipertônica. Quando eu falo hipertônica, é o quê? Uma criança rígida, que não consegue mexer direito. Então, a gente tanto usa medicações para estar relaxando essa musculatura, a criança está conseguindo ter mais movimentos, e além de tudo, a fisioterapia vai propiciar ele ter o movimento correto, ter o controle da postura, né? Então, ele conseguir andar, ele conseguir usar a mão corretamente, né? Até porque, assim, tem várias crianças que têm inteligência normal, mas na hora do controle motor, da escrita, não consegue fazer. Então, precisa da fisioterapia. Além da fisioterapia, o que o neuropediatra indica? Então, a gente indica geralmente o quê? O psicólogo, o psicopedagogo para ter o acompanhamento escolar, né? A terapeuta ocupacional, que também trabalha essa questão postural, essa questão de ter a função correta, né? Dele estar conseguindo escovar os dentes só, dele conseguir pentear os cabelos, estar conseguindo escrever. E aí, além disso, a gente também caminha para fono, né? Algumas crianças têm dificuldade na fala, então a fono vai trabalhar essa parte motora, né? Essa parte da fala realmente. E, além de tudo, a ortopedia também, né? Porque a gente sabe que tem a questão ortopédica, né? Então, muitos deles vão desenvolver escoliose, vai ter essas retrações tendíneas, às vezes vai precisar de cirurgia. Mas, assim, muitas crianças, como eu falei, têm inteligência normal, conseguem até ter um desempenho acadêmico bom, né? Consegue bem na escola, chegar à universidade. Então, você trabalhando com toda a equipe em conjunto, você consegue um sucesso, né? Agora, doutora, eu tenho uma sensação de que hoje, porque a gente tem aí um número muito grande de ONGs, né? De pessoas que estão voltadas aí para esse terceiro setor, voluntariando-se para ajudar, que as famílias têm um amparo maior. Isso é verdade ou é um mito? Ah, com certeza. Isso ajuda bastante, né? Para a questão do apoio psicológico das famílias, né? Porque a primeira impressão é assim, meu filho vai ser especial, meu filho não vai andar, meu filho não vai falar. E não é verdade. Ele vai conviver com uma certa limitação, mas a tendência é ter uma vida normal. E quanto antes, melhor. Melhor. Mas isso depende do grau da paralisia cerebral ou não? Depende, mas a detecção precoce, ela sempre vai ser fundamental. Porque a partir do momento, assim, se ele demorar muito para desenvolver, depois para ele conseguir adquirir o que ele tem que fazer realmente, ele não vai conseguir. Então, se você consegue trabalhar corretamente já no início, a criança vai ter um tônus mais rápido, porque, assim, você vê, uma criança que não consegue segurar um pescoço com 6 meses. Então, se você tem um trabalho fisioterápico, você vai conseguir que ele já consiga ter aquele tônus de segurar o pescoço, daqui a pouco ele vai conseguir sentar, daqui a pouco ele vai conseguir andar. E se demorar muito, não. Às vezes você vê criança com 5 anos que ainda não conseguiu andar. Tá. Até pela questão do atraso do tratamento. Agora, a mãe descobre que a criança teve uma paralisia cerebral porque o médico avisa ou porque ela vê? Como é que acontece isso? Ou nasce assim? Então, a detecção precoce é pelo médico, porque no começo é muito difícil você notar, né? Às vezes a mãe acha porque a criança é muito manhosa, não está conseguindo sentar ainda, ou porque ela é gordinha. E a gente não, a gente como neuropediatra, a gente já consegue ver. Tem as idades corretas para você desenvolver cada coisa. Tem que sentar com quantos meses? 6 meses. 6 meses. 7 meses no máximo. 6, 7 meses no máximo. Se ela não sentou com 7 meses, pode ter alguma coisa errada. Com exceção dos prematuros. Os prematuros a gente sabe que vai desenvolver um pouquinho mais tarde. Tá. Então, assim, aquela criança muito pequena que só usa uma mão. Às vezes fala assim, meu filho é canhoto. E nessa idade ainda não consegue ter uma preferência de uma mão. Então, a gente, com sinais sutis, a gente já consegue detectar. Aquela criança que demorou para andar ou que está andando na ponta do pé. Qual é a idade limite para a criança andar? Andar 1 ano e 2 meses, uma criança que não tenha sido prematura. 1 ano e 2 meses, tá. E na ponta do pé, o que significa? Porque, assim, o correto, você tem que apoiar o pé no chão. Então, às vezes, você vê criança que tem retração dos tendões, por questão dessa complicação da paralisia cerebral, que seria uma coisa dos membros ficarem bem hipertônicos, bem duros. Então, a criança começa a andar na ponta do pé. E aí a gente já consegue ver que isso não está correto, né? E fazer um tratamento mais precoce. Agora, toda criança que teve ou tem paralisia cerebral, ela tem esse sintoma lá do sentar aos 5 meses, 6 meses de idade até o 7º? A maioria tem. Tem um atraso para desenvolver, né? Porque no começo elas são, a gente chama até assim, uma criança mais molinha do que o normal, né? Porque ela não conseguiu ainda adquirir aquele tônus, aquela postura para conseguir ter o desenvolvimento correto. Então, se não teve um episódio, né? Uma síndrome, aquela síndrome da
da morte súbita, que de repente a criança consegue ir para uma UTI e continua viva, né? Que aí pode ser dado uma paralisia cerebral. Se não teve um episódio assim, o primeiro sintoma que a mãe deve ficar de olho é nessa história do sentar. Do atrasar, exatamente. É isso. Atrasou para desenvolver é um marco importante para paralisia cerebral. Agora, como a gente tem mais de uma forma, né? Tem crianças que não vão ter só o controle de movimento. Então, vai pegar os objetos, estão sempre tremendo. E, às vezes, a gente vai atrás, é uma forma bem mais rara. Você vai atrás e você vê que foi por uma paralisia cerebral mesmo. O mais comum mesmo é você ver, como a gente viu na Lumen, né? Crianças que estão de cadeira de rodas, que tem mesmo algum problema motor, né? Às vezes, demora um pouquinho mais para andar, mas consegue andar. Mas sempre com essa dificuldade, essa limitação motora, né? Tá. Então, às vezes, a mãe fala para mim assim, minha filha é especial. Eu falo, especial todas as crianças são, né? Eu acho que o importante é você ver assim, que seu filho vai ter uma certa limitação, mas ele vai ter uma vida normal. Gostei. Vai ter uma certa limitação. Aliás, quem é que não tem uma certa limitação, né? Cada um do seu jeito, mas todos nós temos uma certa limitação em algum aspecto. Eu acho que o mais importante é você aceitar esse presente, aceitar com amor, lembrar que você é capaz, buscar forças mesmo, aproveitar hoje que tem tantas ONGs, que tem tantas instituições aí para te apoiar e aceitar o apoio, inclusive de outras mães que passam pelo que você está passando, né? E não esqueça, como a doutora Regiane Macedo falou, diagnóstico precoce, tratamento iniciado, né? O quanto antes melhor, tá certo? Com certeza. Muito obrigada, doutora. E se você precisar entrar em contato, o telefone é o 0 operadora 11 3723 4700 e o site é o www.leforte.com.br. A doutora Regiane é formada pelo Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, neuropediatra do Hospital Leforte e também está à sua disposição. Foi um prazer recebê-la. Muito obrigada. E parabéns pelo trabalho sério e bonito que você faz, viu?